E aí pessoal, tô de volta para mais um vídeo. Vou falar para vocês hoje de um evento que eu participei na semana passada, que foi o 8º torneio internacional de xadrez do Sesc Caiobá, lá em Matinhos, no Paraná, um dos eventos mais tradicionais do calendário brasileiro, um dos eventos que eu mais gosto de jogar também no Brasil. Eu participei das últimas 3 edições, em 2022, 2023 e agora 2024. São 3 eventos principais lá, torneio de Blitz, de Rápidas e de Clássicas, que é o evento mais importante, claro que é o mais demorado também. Começou no domingo passado, no dia 23 de junho, terminou ontem, no dia 30. Tô gravando esse vídeo na segunda-feira agora, logo na sequência, para falar das minhas impressões do torneio. Mostrar a classificação para vocês do torneio de Blitz, de Rápidas e o de Clássicas também. O de Clássicas eu vou mostrar para vocês rodada a rodada como é que foi a competição, então quero que vocês acompanhem comigo como é que foi o torneio, eu vou explicando um pouco das minhas impressões e opiniões gerais, tanto da competição como do meu desempenho também. Antes de começar aqui, não esquece de deixar aquele like no vídeo, aquele joinha se você costuma gostar desse tipo de conteúdo e considere também, claro, se inscrever no canal. Então hoje não vai ter análise, tá? Vou fazer análise de algumas partidas em outros vídeos, talvez 2 partidas eu vou analisar pelo menos dessa competição, inclusive faz muito tempo que eu não faço análise de partidas mais longas aqui pro canal, mesmo porque fazia 7 meses que eu não participava de um torneio de clássicas. O último que eu joguei. Bom, eu joguei o Interclubes aqui em São Paulo, mas é um torneio que não é oficial de Racing Feed, né? O último torneio oficial que eu joguei para pontuação internacional foi o brasileiro, que foi em dezembro do ano passado, faz tempo já, em Recife. Por isso também que eu não fiz nenhuma análise desde então. Eu vou fazer algumas análises em vídeos separados aqui desse torneio que teve muita partida legal que eu joguei para mostrar para vocês. Beleza, então não vai ter análise, o tabuleiro estava aqui só para não perder o hábito. E vamos começar falando sobre o torneio de Blitz, bem rápido, claro que o Blitz rápido. Eu só vou mostrar a classificação final, falar um pouquinho do torneio. O foco aqui do vídeo é o torneio de clássicas. Então, o torneio de Blitz, a gente teve 11 rodadas, isso aqui é a classificação final. Eu joguei o torneio, apesar de eu não estar na lista, não fiquei entre os 15 primeiros. Blitz é sempre complicado, né? Às vezes as coisas não dão certo. Mas eu fui bem na competição até certo ponto, tava com 7,5 9 e perdi os últimos 2 jogos. Então tava ali na mesa 1, mesa 2. Perdi do Gilberto Hernandes, grande mestre do México, na penúltima rodada, e perdi do Rafael Alonso na última rodada. Então o grande campeão foi o Diego Flores, enxadrista muito jovem aí do Peru, que tem participado de eventos no Brasil, 9,6 11. O Gilberto ficou em segundo lugar e o Neuris, que joga pelo Paraguai, mas mora no Brasil há muito tempo, Neuris, mora em Blumenau. E o Rafael ficou em quarto lugar. O Rafael eu enfrentei ele muito nos torneios de categoria lá para 99, 2000, 2001, muito tempo atrás, ele é da minha idade. Então a gente jogava muito juntos torneios de torneios de categoria. E ele ficou um tempão sem jogar, mas segue sendo um adversário bem perigoso, tanto que ele me ganhou na última rodada. Então ele terminou em quarto lugar e o Iago em quinto, fechando aí os jogadores com 9 pontos. Então esse torneio aconteceu no sábado, na outra semana, semana passada. E aí no mesmo sábado e no domingo, né, em 2 dias teve o torneio de rápidas, que pra mim já melhorou bastante, né? Fiquei em quarto lugar com 7,69, o torneio que eu terminei invicto, foram 6 vitórias e 3 empates. O campeão foi o Iago com 8 pontos, teve um desempenho muito firme, claro. O Diegão ficou em segundo com 7,5, o Giovanni Vescovi em terceiro, com a medalha de bronze com 7,5 também. O Giovanni não jogou o torneio de clássicas, né? E se você não conhece esse nome, ele foi o jogador brasileiro que atingiu o maior rating feed de xadrez clássico da história. Giovanni Vescovi, né? É claro que o Mequinho chegou mais longe em relação a ranking mundial, ele chegou em terceiro no ranking no auge o Mequinho, mas numericamente o maior rating foi do Giovanni, 2.660, isso faz muito tempo, acho que foi em 2010, acho que foi. 14 anos atrás, se eu não estiver confundindo. Então o Giovanni é um cara que parou das competições lá para 2012, acho que foi a última competição dele. Naquela época ele tem voltado de vez em quando em competições soltas, né? Ele já deixou claro que não vai voltar a jogar nem nada profissionalmente, mas ele aparece de vez em quando. Chegou até a jogar o Mundial Rápido e Blitz ano passado e terminou bem aí no de Rápidas pelo menos, né? Ele jogou só o Blitz e Rápidas. Ficou em terceiro lugar e para mim já foi uma evolução boa, né? O Blitz não foi legal para mim e o de Rápidas já foi mais consistente, fiquei em quarto lugar.
Então, terminou no domingo o torneio de rápidas. No mesmo domingo, na semana passada, no dia 23, começou à noite o torneio de xadrez clássico. Então, antes de falar aqui, vamos começar a falar do xadrez clássico agora, mostrando primeiro o ranqueamento do torneio, né? Pré-ranqueamento inicial. Beleza. Então, a gente tem 9 partidas desse torneio, 8 dias de competição. Eu era o primeiro pré-ranqueado, 2.554. Essa primeira fila aqui, a primeira lista que você vai ver é o rating feed, rating internacional. Isso aqui é o rating nacional, né? Que a gente acaba dando muito menos importância, né? O rating internacional é o que define o pré-ranqueamento. Então era o número 1, 2.554 aqui, meu rating. No momento número 3 do Brasil com esse rating eu tô. Aí tem o Gilberto, grande mestre, que mora na Argentina faz tempo, mas joga pelo México. Muito experiente ele, um jogador muito consistente. 2.500, e aí com 2.400, vários jogadores próximos aqui. Tem o Evandro, o Neures, o Quinte, o Diegão aqui, o Iago, o Diego Flores do Peru, Pablo Acosta da Argentina e o Cubitas aqui, José Fernando Cubas, fechando a lista dos 2.400, 2.417. Tem aqui outros jogadores, claro, notáveis, né? O Jaime Sunier, uma das lendas do xadrez brasileiro. Ilan Schneider, jogador muito novo da Argentina, né, da turminha ali do Faustino, mas um pouco mais velho que o Faustino, mas um jogador incrível também. Ele tem 12 para 13 anos, quase 2.400 de rating, né? Joga muito aí o Ilan Schneider também. Temos aqui o Everaldo também, bicampeão brasileiro, e o Lucas Cardoso, para mencionar alguns jogadores aqui. Lucas que faz parte da equipe olímpica do Brasil também, que com 2.000... Opa! Aqui, 2.300 e... Ah, ele não tá aparecendo, né? Tá mais para baixo, peraí. Desculpa, o Lucas tá aqui, né? Tá aqui, número 18 do torneio. Bom, deixa eu voltar aqui. Beleza. Então vou mostrar para vocês a rodada como é que foi minha competição. De novo, sem mostrar nenhuma análise, só para falar um pouco das impressões que eu tive. Vai ter os vídeos com análise de partidas, né, em outro vídeo. Pelo menos vou fazer uma análise de 2 partidas, eu acho, dessa competição. Então, primeira rodada. E faz tempo que eu não faço vídeo nesse formato aqui, mas eu gosto de falar aqui da primeira rodada, que ela é muito importante, porque a pessoa olha assim e fala, bom, primeira rodada, o cara de 2.500 enfrenta um jogador de 1.800. Você pensa, ah, vai ser fácil pro cara, né? Aí você vê, todo mundo ganhou aqui, vitória, 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 vá, não tem nem o que falar dessa rodada. Eu não penso bem assim. Por quê? Vários motivos. Primeiro, você está enfrentando um adversário que, dependendo de quem for, não tem muitas oportunidades de enfrentar um grande mestre. Então o cara vai dar uma raça extrema ali para fazer uma boa partida. E se você em algum momento tropeça no início do torneio, você tem muita dificuldade para voltar, porque você vai perder bastante rating já, se você está pensando no rating. Você vai lá para baixo, você vai ter que correr o torneio inteiro por fora. Então essas partidas são muito importantes para isso, porque acontecem tropeços, tá? Aqui nessa imagem inicial você vê que os favoritos ganharam, mas às vezes acontecem os tropeços. E outra coisa, essa minha partida foi bem difícil contra o Vinícius. Foi bem difícil. Uma partida de quase 4 horas de duração. Eu mantive uma certa vantagem a partida inteira, ok? Não cheguei a ficar mal nem nada, mas assim, teve uns momentos tensos. Cheguei a ficar quase meio curto de tempo. E eu sempre acredito que se você faz uma partida bem dura na primeira rodada, considerando que você não fez uma partida horrível, né? Claro, porque aí não seria um bom sinal. Eu acho que é bom pro resto do torneio, porque você já entra no clima do torneio. Porque no segundo jogo, que eu vou falar pra vocês já já, eu enfrentei um jogador de quase 2.100. Já sobe legal o nível. E se eu tô meio frio ainda, vamos dizer que eu ganhasse muito fácil esse jogo. Ganhei muito fácil. O cara fez um erro, vai acontecer. Às vezes o cara com 1.800 vai fazer erros graves e eu vou ter uma vitória fácil. Acontece às vezes. Eu tô meio frio ainda. Eu não acho que é bom isso. Eu acho legal você já entra no clima do torneio. Então teve essa primeira vitória que já foi bem lotada contra o Vinícius. Segunda rodada, eu ganho do Caio aqui de pretas. O Caio que eu já joguei muito na internet. O Caio que deve ter. Acho que ele tem 16 anos de idade. É, acho que ele tem 16 anos por aí. Eu joguei muito já na internet com ele. Ele tem 2.100 de feed. Uma partida longa também. Longa. Que eu também não cheguei a passar nenhum risco sério nem nada. Cheguei a ficar sempre um pouco melhor. Mas uma partida difícil que eu ganho de pretas. E você pode ver que aqui já teve uns resultados aqui. Algumas zebras, né? Porque começa a ficar dura a segunda rodada já. Então você realmente não pode bobear. E a gente sempre tem aquela impressão que você, claro, vai se dedicar mais 100% quando você tiver um jogo decisivo, a última rodada, contra um jogador do seu nível.
você vai ter que realmente estar 100% ali, mas você tem que estar 100% desde o começo, né? E isso ensina muita coisa, momento coach agora, te ensina muito para a vida. Isso, esse tipo de situação, que você tem que levar tudo muito a sério, né? Quando a gente está falando de trabalho, de um caminho profissional que você faz, porque quando você relaxa um pouco, aqui você tropeça no torneio, te dificulta muito pro resto da competição. Então, esses jogos que em tese são um pouco mais tranquilos, você tem adversários que você é bem favorito, você pode tropeçar com tranquilidade nessas partidas também. Então, aqui um jogo muito longo também, inclusive da primeira metade do torneio, as partidas mais difíceis que eu joguei foram a primeira e a segunda, eu acho, de certa forma. Que eu não passei nenhum risco, ok, mas foram partidas até o fim. Essa aqui com o Caio eu passei muito perto de perder a vantagem em alguns momentos. Ele tinha até um final empatado de torres em algum momento, que ele acabou não defendeu da melhor maneira. Mas, assim, eu tava já sentindo que o torneio não ia ser fácil, né? Com duas vitórias difíceis logo no começo. Mas isso me dá um sentimento bom, geralmente. Quando as partidas iniciais são difíceis e, claro, considerando que eu ganho essas partidas. Se eu tivesse perdido, seria um problema sério pro resto da competição. Bom, seguimos aqui para o jogo número 3, que eu enfrentei o Edgar Rodrigues, um jogador que ele é um pouco mais velho que eu, mas eu enfrento ele há muito tempo já. Tem jogos que eu fiz com o Edgar desde 2002, 2003. Um cara que eu conheço há muito tempo, um jogador extremamente agressivo, é muito difícil jogar com o Edgar às vezes. O Edgar já, por exemplo, já ganhou do Júlio Granda Zuniga, né? Que foi o número 1 da América Latina por muito tempo, né? O jogador já esteve entre os 20 melhores do mundo no passado. Então, o Edgar é um cara que pode ganhar basicamente qualquer um nas competições aí. Um cara muito perigoso. Mas essa partida relativamente foi até um pouco mais tranquila que as primeiras. Porque ele não escolheu uma abertura. Essa aqui talvez eu faça até análise, não sei, em algum vídeo. Não escolheu uma abertura boa comigo, acabou ficando pior desde o começo. E acho que eu joguei bem firme, até não deixei escapar vantagem. Um ponto bem importante para o Edgar aqui, você tá vendo aqui o rating dele 2.229. Mas ele chegou a ter 2.370 já, o Edgar, ou algo por aí. Ele quase teve 2.400 já, então assim, ele tá com rate um pouco abaixo do que ele costuma ter. Uma partida bem lutada aqui, mas deu pra sair com a vitória. E repara que olha só mais tanto de empate que teve aqui, né? Então, porque às vezes você vê o quê? Você vê o desempenho, você fala, o Cricor deve acabar ganhando aqui, mas não é bem assim. Olha só como o pessoal larga ponto aqui às vezes, né? E eu, óbvio que já larguei em outras competições muitas vezes também. Então, essas vitórias são muito importantes mesmo. Elas definem a sua competição muitas vezes quando você vem com consistência, confirmando o favoritismo, né? Então, confirmar o favoritismo nos jogos é bem mais difícil do que parece e é muito mais importante do que parece também nas competições. Então, chegamos aqui na quarta rodada. Joguei com Matheus Mendes. Matheus, jogador aí bem mais novo, né? Já enfrentei muito ele na internet. Partida pensada. Devo ter jogado, nem lembro agora se eu joguei com ele já. Devo ter jogado com ele alguma vez, mas não tô nem lembrado. Mas joguei muito com ele na internet já, o Matheus. Conheço bem as aberturas que ele escolhe. E foi uma vitória também relativamente firme essa, né? Chegou a ficar uma posição tensa, mas, de novo, mais ou menos parecido com a da Edgar. Eu tive uma posição boa logo da abertura, consegui jogar firme, não tropecei em nenhum momento. Fiquei até quase um pouco curto de tempo, mas uma vitória boa. E nesse momento a gente teve aqui indo para a quinta rodada com 4 jogadores com 100%, né? Que era eu, o Quinte, o Cubas e o Carlos Pinheiro Rodrigues, que é um venezuelano que eu acho que ele tá morando no Brasil agora. Tem jogado umas competições por aqui também. Beleza, então vocês podem ver aqui as 10 primeiras mesas, até os resultados também. E chegamos na quinta rodada. Joguei com o Cubas, que é um adversário que eu já enfrentei muitas vezes também, né? Ele até tem até algumas semelhanças com o estilo do Edgar que eu comentei, é um cara extremamente agressivo. O Cubitas também é um adversário bem difícil de enfrentar às vezes, né? Tem uma diferença bem grande de enfrentar o Cubas de brancas e de pretas. Ele de brancas ele é bem mais agressivo, acho que de pretas ele é um jogador já que às vezes tem um pouco mais de dificuldade em pegar a iniciativa, porque afinal de contas de pretas não é tão fácil jogar para atacar, né? Mas esse também é um adversário que eu jogo desde 2005, 2006 e consegui uma vitória boa aqui nessa partida, né? Começou bem equilibrado esse jogo, ele tomou algumas decisões ruins, caiu numa abertura que ele não estava muito numa zona de conforto dele e
acabou que foi até meio curto, esse jogo foi até meio curto, acho que não deu nem 30 lances, foi uma vitória firme também. Eu aproveitei as chances, não acho que eu joguei da melhor maneira no começo, mas aproveitei bem as chances. Então, vitória boa aqui. E aqui tá se desenhando aqui dois jogadores com 5 em 5, né? O Quinte ganha do Carlos Rodrigues aqui da Venezuela. E agora tem eu e ele com 5 pontos e com 4,5 tem o Neuris e o Iago. Vocês podem ver aqui dois jogadores na sequência. Então vamos agora para sexta rodada. E eu tô de pretas contra o Quinte, que foi uma partida ok também. Cheguei a passar um pouco de sufoco, não tanto na posição, mas fiquei um pouco apertado, fiquei bem apertado no tempo, né, em alguns momentos. Se você passar a partida rápido, às vezes parece que não aconteceu muita coisa, porque empatou, trocou umas peças, mas eu fiquei bem apertado, tive que encontrar alguns lances meio únicos ali para não ficar mal, mas consegui um resultado firme aqui de pretas, né? Um adversário que está muito próximo aqui de mim, joguei muito com o Quinte, né? A gente tem empatado muitas partidas das recentes que a gente jogou. Mas a partida com bastante briga, o Quinte tentou um pouco de brancas, tentou bem, acho até, mas eu consegui escolher tomar decisões certas e empatei. E agora ele 5,5, eu 5,5, o Neuris que ganhou aqui do Iago foi a 5,5 também. A gente tem agora a rodada número 7. Eu jogo de brancas com o Neuris. Foi empate aqui, o Evandro empatou com o Quinte na mesa 2. O Neuris. Eu tenho jogado muito com o Neuris ultimamente, é um adversário que eu também estou muito acostumado de enfrentar. Muito sólido o Neuris de pretas. Eu acho que eu consegui uma pequena vantagem em algum momento na abertura. As partidas não deu nem 20 lances, eu acho. Né? Essa é outra que alguém olha e fala, putz, esses caras nem jogaram direito, né? Mas eu cheguei a ficar com 10 minutos no relógio. A partida que eu baixei bastante o tempo. Mas na posição final já não tinha mais nada. Tinha simplificado bastante. Né? Eu tive uma chancinha de ganhar um peão que eu não vi. Não sei qual que era a postura melhor nessa partida aqui. Mas foi mais ou menos bem jogada pelos dois também. Um empate relativamente tranquilo. Então a gente entra aqui na oitava rodada agora. Eu, o Natan, o Neuris e o Quinte, os dois, os quatro com 6 pontos. E olha o Edgar aqui enquanto isso. O Edgar tá chegando. Ganhou aqui do Perdomo, foi a 6,5. Então muita gente aqui também da parte de baixo chegando. Essa partida foi a mais importante para mim no torneio. Contra o Natan de pretas. O Natan é um adversário que também é dos jogadores mais jovens. Ele deve ter uns 22, talvez, 23 anos. Joguei algumas vezes com ele. Não joguei tantas vezes assim com ele. Essa aqui eu vou analisar com certeza. Para vídeo, uma siciliana bem complicada também. Né? Não saí bem da abertura. Essa aqui foi a única partida que eu fiquei mal mesmo em algum momento. Ele tinha um ataque muito bom em algum momento. Eu não joguei bem a abertura nessa aqui. Eu até consegui prever o que ele tinha preparado na abertura, assim, consegui imaginar o que ele ia preparar na abertura, mas a escolha foi boa da variante que eu joguei, mas depois joguei errado rápido. E acabei que entrei no final um pouco superior. Enfim, depois igualou de novo, acabei ganhando no final de cavalos. Isso aqui vai ser uma análise legal, tem vários momentos interessantes. E era uma situação muito confortável aqui depois dessa vitória, né? Porque, independente desse resultado aqui, eu tinha um critério de desempate muito bom, que eu vou mostrar agora também pra vocês. Mas o Quinte ganha de pretas do Neuris. Né? Um baita resultado aí pro Quinte. É muito difícil ganhar do Neuris de qualquer cor, ainda mais de pretas. Mas o Neuris botou uma pressão muito forte no Quinte no tempo, no começo da partida. Né? O Neuris joga muito rápido, uma das características principais dele. Né? Vocês que conhecem mais o Fear, acompanham o Fear nas competições, o Neuris tem esse estilo muito parecido. Né? Acho que ele joga até mais rápido que o Fear às vezes. Então ele bota muita pressão prática nos adversários. Né? O Neuris que teve alguns resultados ruins de uns tempos para cá, né? Tá com menos de 2.500, ele que já chegou até 2.600, mas é um cara extremamente forte na prática. Né? Nessa partida, eu acho que ele tentou apertar demais o Quinte no tempo e acabou que ele fez alguns erros e deixou uma posição boa para o Quinte. Então o Quinte consegue uma vitória importantíssima aqui de pretas, né? E eu e o Quinte na última rodada com 7 pontos sozinhos aí, bem distantes aí dos próximos jogadores. Alguns com 6,5 na sequência, mas a gente já tava meio uma briga mais entre eu e ele pelo título do torneio. E chegamos na derradeira última rodada aqui, que eu jogo de brancas com o Iago.
E o Quinte joga de brancas com o Diego Flores. Se você não viu o resultado do torneio, não acompanha meu Instagram, você vai ver agora que eu fiquei em segundo lugar na competição. O Quinte ganhou o torneio com 8 pontos. E eu fiquei em segundo lugar com 7,5. Fiz até um placar aqui que eu não mostrei no começo para não dar spoiler, né? Então eu fiz 6 vitórias, 3 empates, 100 derrotas. Que eu perdi essa piadinha na hora de fazer o post lá no Insta e ganhei 6 pontos de rate. Então, vou falar da última rodada, claro, que é um assunto importante aqui, que eu acho que é um assunto até central aqui do vídeo. Mas o desempenho de forma geral, eu fiquei totalmente satisfeito, extremamente satisfeito aqui. Como número 1 do torneio é muito difícil ganhar rating aqui no Brasil, né? Vocês viram tantos jogadores perigosos que tem ali desde o começo do torneio. Então eu ganho 6 pontos de rating, vou a 2.560 aqui para a próxima listagem de rating feed. Vou continuar como número 3 do Brasil, mas conseguindo acumular uns pontos, que é sempre um resultado muito positivo. 6 vitórias e 3 empates. Então o que aconteceu na última rodada? Vamos lá. Eu acho que aqui eu não consigo mostrar a classificação, né? Não. Ah, não, consigo sim, tá. Consigo sim, ótimo. Então a situação estava exatamente essa aqui. Eu com 7 pontos, Quinte com 7 pontos também. Então esse aqui, primeiro é o confronto direto, né? Porque eu empatei com ele. Esse aqui é o critério de desempate na sequência, que é o milésimos. O que é o milésimos? Esse é o milésimos com corte do pior resultado, mas de forma resumida é a soma de pontuação dos meus adversários. Então o critério de desempate aqui, eu tinha 3,5 pontos de vantagem em relação ao Quinte, ou seja, é praticamente impossível ele reverter essa diferença. Que quer dizer que meus adversários somados, excluindo o pior resultado, fizeram 42 pontos, os adversários dele 38,5. Então, para ele me passar, os adversários dele, ao longo do torneio, teriam que somar 3,5 pontos a mais que os meus, que é praticamente impossível numa rodada só, né? Então, o que eu pensei nessa situação? Né? Voltando agora aqui pro emparceramento. Eu tô de brancas com o Iago. O Iago é um adversário que eu joguei muito, é um grande amigo meu, mas isso não faz nenhuma diferença na hora de tomar as decisões. Eu, a princípio, sou favorito nessa partida, né? Tô jogando de brancas também, claro. Até tenho ido bem com o Iago nas últimas partidas, tenho tido bons resultados, mas assim, se eu jogo bem sossegado, né? Essa partida foi muito sossegada, foi realmente a menos lutada do torneio disparada, né? Foi um empate relativamente bem curto essa, acho que não deu nem 15 lances. Eu fico com o vice-campeonato garantido, com 7,5 pontos, e eu coloco uma pressão gigante no Quinte, porque ele é obrigado a ganhar essa partida. Claro que ele tá de brancas, ele é favorito contra o Diego, tem um pouco mais de rating, né? Também ele já é GM, né? O Diego tá no processo de tentar virar GM, o Diego Flores. Mas assim, eu tenho. É como se eu tivesse meio ponto de vantagem em relação ao Quinte, porque se ele empata, que é um resultado extremamente natural, ele faz 7,5 também, e salvo que aconteça um desastre completo nos milésimos, eu vou ser campeão do torneio, com 7,5. E assim, o Quinte. Eu não conheço tanto o Diego Flores, na verdade, né? Geralmente os jogadores mais novos são um pouco inconsequentes, mas ele tem um estilo relativamente sólido. E o Quinte também não vai fazer nenhuma loucura, porque ele quer também garantir ali ficar em cima, em segundo lugar. E se ele perde, é perigoso aqui. Porque assim, o Edgar podia passar ele, né? O Flores ia passar ele também. Então, se ele perde, ele pode cair para quarto lugar. Então, na minha cabeça, o Quinte não vai jogar muito arriscado. Inclusive, até o Quinte perdeu pro Diego no torneio de rápidas. E eu falei, bom, eu quero ficar numa boa aqui. Eu quero empatar numa boa essa partida com o Iago. Vou jogar ali meu peão dama, jogar extremamente sólido. Acabou empatando muito rápido. Pro Iago era um resultado firme também. Acabou ficando em quarto lugar o Iago. E fica a questão, poderia ser mais combativo? Poderia. Eu poderia ter jogado, acompanhar ali a partida do Quinte, né? Se ele arriscar muito, eu vou tentar arriscar também. Pode ser. Eu preferi no conforto ali de garantir o vice-campeonato e, na maior parte das vezes a longo prazo, eu acho que eu ia ser campeão. Porque muitas vezes o Quinte vai empatar, né? Eventualmente o Quinte pode até perder às vezes, né? Claro que ele é favorito, ele vai jogar bem seguro, então para mim era muito difícil ver o Quinte perder nessa partida. Mas ele ficou um pouco melhor na abertura. Ele até chegou a oferecer empate um momento, que a vantagem tinha ido embora, né? Mas o Diego, um pouco inconsequente aqui, estava bem no tempo, recusou o empate, acabou perdendo no final depois, né? Então, assim, é uma escolha, né? Nessa situação. Eu tinha jogado 8 partidas super longas já, não é que eu tava cansado nem nada. Se você falasse isso, seria uma baita de uma mentira ou hipocrisia, né?
que eu tava cansado nem nada, mas assim, eu queria ficar numa boa na última rodada, garantir o vice-campeonato, tava muito satisfeito com o desempenho, ganhava os 6 pontos de rating, e se tudo der errado, eu fico em segundo lugar, né? Porque às vezes o pessoal pergunta, pô, mas por que você não tentou mais, né? Ganhar essa partida, né? Ser campeão. É claro que eu tô buscando o título, mas assim, é uma competição que o título é bom, mas não é também que vale uma classificação pra alguma coisa, né? Se for campeão, muito legal, mas do jeito que foi, voltei pra casa super feliz. Claro que fica um gostinho ali, né, de ser de querer ser campeão, mesmo porque eu não saí da mesa um o torneio todo, né? Assim, eu fui muito firme em nenhum momento, não desperdicei nenhum ponto bobo mesmo. Tive uma partida difícil mesmo com o Natan, né? De resto foi um evento muito consistente. E eu até fui buscar pra ver, né? Porque às vezes o pessoal fala, pô, mas aí você pega, joga com seus amigos aqui, você nem tenta, né? Tudo empate rápido. Eu joguei 14 vezes com o Iago na vida. Eu fui ver aqui essa estatística que eu gosto de ir buscar essas informações, né? E o Iago sempre foi um adversário com rating próximo, né? E eu empatei 3 vezes com ele na vida só, antes dessa partida aqui, né? Quer dizer, em 14 jogos teve 11 vitórias pros dois, né? Assim, eu ganhei algumas, perdi outras. 3 empates, desses 3 empates, um deles foi em Niterói ano passado, quase 100 lances, né? Então, assim, acho que é a primeira partida na vida que eu empato com o Iago rápido, assim, sem qualquer tipo de luta, né? Sem praticamente muita luta. Nessa situação, achei que era fazia sentido ficar tranquilo ali, né? Terminar o último dia ali com a cuca fresca. Mas é sempre uma opção, né? A parte ruim dessa opção é você se sentir um pouco impotente depois. É aquele sentimento de impotência que o Quint tá jogando, ele acabou ganhando e eu não tinha mais o que fazer, porque eu já tinha empatado a minha partida, né? É um risco. De toda forma, volto muito, muito satisfeito para casa aí dessa competição. E claro, só evidencia aí o baita desempenho do Quint, né? Ele ter conseguido fazer 8 pontos, né? Como eu falei, ele ofereceu empate em algum momento da partida porque ele também sentiu que já era difícil ele ganhar e ele queria garantir o vice-campeonato. Então, no fim, minha decisão, eu acho que eu faria de novo tranquilamente. Numa próxima situação dessa, com essa questão da vantagem do critério de desempate, eu faria de novo numa boa e estaria bem feliz, né? E o que eu falo muito aí dos jogadores de elite, né? Às vezes o que realmente eu acho muito ruim, que eu critico muito mesmo, é o cara que faz isso o tempo todo, né? Eu sei que eu não faço isso o tempo todo. Às vezes pode acontecer assim. Com o Neres joguei um pouco mais sólido, né? Eu tenho o estilo de jogar um pouco mais conservador. E de forma geral, essa postura, se eu consigo confirmar o favoritismo com os jogadores que eu tenho vantagem e jogo seguro as outras, é um desempenho ok. É um desempenho bom, né? Então, o que realmente me incomoda muito é o jogador que faz isso com muita frequência, né? Um jogador anticompetitivo, um antijogo total, que tá sempre ali só pra empatar as partidas quase todas ali sem briga, né? Então, eu acho que é isso que me incomoda. De forma como que foi o torneio, eu faria de novo tranquilamente. E mostrar a classificação final pra vocês agora, né? E olha o Edgar aqui, né? O Edgar empatou com o Neres na última rodada, tinha uma vantagem enorme aqui o Edgar até na hora que empata, mas ele empatou por um motivo bem importante que eu vou falar pra vocês agora aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a classificação. Tá um pouco pior a resolução aqui, né? Mas enfim. Então o Kinch ganhou com 8 pontos. Baita desempenho aí dele. 8 em 9 sozinho. Eu terminei com 7,5 em segundo lugar. E o Edgar fez a primeira norma de mestre internacional dele. Que é difícil demais de conseguir. Né? Com o empate aí com o Neres, ele garante essa primeira norma. O Edgar já teve chance de norma em outros torneios, que ele nunca tinha conseguido essa primeira norma, né? E como eu falei, ele já teve perto de 2.400, então ele pode chegar lá. Ele deve estar subindo. Ele deve estar quase 2.300 agora, que ele ganhou muito hate nessa competição. E acho que ele está no caminho de tentar outras normas aos poucos, pelo menos, né? O Edgar, um baita desempenho dele em terceiro lugar. A gente teve o Iago em quarto lugar, o Lucas em quinto, o Diegão em sexto. E o Andrés e a Cláudia Moura, jogadora experiente da Argentina, um baita desempenho dela, fechando o grupo aí com 7 pontos, Neures 6,5, César 6,5, o Evandro ali ficou com 6,5 também. E é isso aí. Então, para mim, próxima competição de xadrez clássico vai ser só em Niterói, daqui 2 meses. Volto muito animado aqui, mas eu vou manter provavelmente a minha programação esse ano de jogar só mais um torneio em Niterói pensado. Não sei se eu vou ter mais algum. Se não tiver também, tô bem sossegado aqui.
Mas realmente é muito gostoso jogar xadrez clássico, é muito legal. É claro que é muito legal quando dá certo, né? Se desse tudo errado, o cara volta, fala, putz, né, que chato jogar porque deu tudo errado, mas quando as coisas caminham legal assim, realmente foi muito bom essa competição. E também ajuda que lá é um lugar muito legal em Matinhos, lá o Sesc Caiobá, que é um hotel que tem uma estrutura muito boa também, condições são boas, né? Você joga lá dentro do hotel mesmo. Clima muito bom também, então realmente essa semana foi muito agradável lá. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloquem aí nos comentários, né? Eu tentei fazer assim um vídeo falando bastante da coisa de sentimentos, né? Assim, da competição, como que ela é, do dia a dia, essa coisa das primeiras rodadas, do favoritismo que você tem nas partidas, como lidar com isso, né? Depois a questão da classificação final também, da questão de jogar mais arriscado ou não, jogar mais seguro, né? O que que funciona melhor, qual que é a sua intenção no torneio, né? E vou fazer outros vídeos, como eu falei, sobre as partidas em si, né? Achei que ia ficar muito confuso fazer um vídeo aqui misturando análises e impressões. Ia ficar tudo muito corrido e achei que não ia ficar legal. Vou analisar a partida com o Natan com certeza, né? Que foi uma vitória muito importante na penúltima rodada. E talvez mais uma ou duas, não sei exatamente qual partida. De toda forma, coloquem aí nos comentários as opiniões de vocês. E é isso aí. Valeu, pessoal. A gente se vê na próxima.